Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Nós estamos iniciando o primeiro programa, né? Primeiro episódio do programa Café Filosófico, onde eu estou aqui com o professor Joel Gracioso, né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, professor Joel. Que alegria tê-lo aqui, né? Boa noite, Alan. Eu é que agradeço aí o convite, poder estar com vocês aqui nessa noite, refletindo aí, participando desse café filosófico. Muito obrigado pelo convite e tá junto aí. Para quem não sabe, o professor Joel, ele foi meu professor no seminário, né? Deu aula de ética filosófica, metafísica, que mais, professor? Nem lembro mais agora. História da filosofia antiga, né? Medieval. Isso, exatamente. Mas essas áreas... Bons tempos. Eu lembro das aulas sobre os transcendentais, coisa boa, época boa. Mas enfim, hoje, né, eu não sou mais seminarista, hoje eu sou pai de família. O professor Joel aí continua nesse trabalho maravilhoso, dando aula em seminários, dando aula na universidade, dando aula em escolas. Ele não vai gostar do que eu vou dizer, mas para mim é a maior autoridade em Santo Agostinho no Brasil, né? Eu acho que se vocês querem tirar dúvidas sobre algum texto de Santo Agostinho, recorro, né? Ide a Joel. Então, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. E o nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né, intelectual, o desafio que é dar aula numa universidade, o desafio que é dar aula, eu acho que em qualquer lugar hoje no Brasil. E, enfim, apresente-se aí, depois a gente vai tocando o barco. Então, né, eu trabalho com a área tanto de filosofia, né, quanto teologia, mas principalmente filosofia. Estudei na Universidade de São Paulo a graduação, né, o mestrado, o doutorado. Depois tive a oportunidade também de estudar algumas coisas na Universidade do Porto, né, em Portugal, e na área principalmente de medieval. Né. Meu mestrado e doutorado foi investigando o pensamento de Santo Agostinho. No mestrado, analisando o problema do mal, né, como entender essa realidade do mal do ponto de vista agostiniano, e no doutorado mais a questão da filosofia do espírito, com a questão da interioridade. Então minha área de investigação, de pesquisa é o medievo, a questão da Idade Média, e aí a partir do pensamento de Santo Agostinho, eu fui estudando coisas anteriores ao período, né, do quarto século ali, quando Santo Agostinho nasce, que é 354, então até para entender melhor o pensamento dele, eu fui obrigado a investigar algumas correntes filosóficas anteriores. E depois também eu acabei aprofundando, e hoje eu também estudo um pouco mais o pensamento de São Boaventura e São Tomás de Aquino, que são dois autores que me interessam bastante. E além desse contexto medieval, além de ser um medievalista, né, de estudar ali essa antiguidade tardia e a Idade Média, me interessa também a questão do mundo contemporâneo, em dois aspectos, né? Seja na questão de uma filosofia da cultura, justamente de crise cultural, a esse contexto problemático que nós vivemos hoje, eu diria uma crise civilizacional, no meu entendimento, e também a questão da filosofia da religião. Então eu acabo trazendo vários elementos do pensamento medieval, dialogando com o contemporâneo por intermédio da filosofia da religião. Então, por exemplo, o pensamento de Alvin Plantinga, né, sobre a questão da existência de Deus, por exemplo, onde ele procura fazer uma atualização do argumento ontológico de Santo Anselmo. Então, isso é um exemplo, né? Então, em filosofia da religião, eu acabo discutindo justamente essa problemática do ateísmo, né?
da existência de Deus, da racionalidade, razoabilidade de se afirmar a existência de Deus. Então eu tive a oportunidade, realmente, de alguns anos, né, desde 1996, 97, que eu estudo o pensamento de Santo Agostinho, e de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, também o pensamento de São Boaventura e Santo Tomás. Então, são autores que me interessam mais, né? E de fato... Só 20 aninhos de Agostinho e 10 anos de Tomás. E ainda tem muito que aprender. É um autor, assim, bem denso, né? Escreveu bastante, né, Alan? Ou seja, mais de 98 tratados, né? Se juntar outros textos aí, passa de 118, né? Fora as cartas, né? Mais de 200 cartas, fora os sermões, né? Então é bastante coisa. E além de ser uma questão quantitativa, a densidade, né? A complexidade. Eu ia comentar isso agora. Então, para mim, assim, é lógico, é uma alegria poder, né, e ter essa oportunidade de estudar. A gente sabe que no Brasil, muitas vezes é uma realidade bem complicada, né? Então, poder ser professor de filosofia, trabalhar essas questões, conseguir, enfim, manter minha família sendo professor, né, universitário. Então, para mim, é uma alegria. Agora, como você mesmo disse, quer dizer, tem esse lado, é lógico, da investigação, da pesquisa, da realização pessoal, de fazer o que eu gosto, mas é um desafio, né? A educação no Brasil vive uma situação muito no mínimo, né? É uma expressão simples assim, para não usar outra mais pejorativa, mas uma muito complicada. Eu diria, opinião, né, minha, que Peraí que a conexão tá ruim aqui. ele está colapsando. Pera rapidinho, professor, que a conexão... Eu não sei Tá se me é aí. ouvindo? Não é nem aqui não, é aí. Deu uma... Não, dá pra ouvir, mas a conexão ficou um pouquinho ruim. Mas vai lá, vamos lá. Voltou agora? Não, voltou. Ela deu uma diminuída na qualidade aqui. O senhor falou que o nível tá ruim, né? Às vezes aqui no Terça Livre... Não, o sistema educacional colapso, né? Entra no colapso, ou seja, lógico que existem, né? Eu tenho essa vivência, esse contato tanto na universidade pública quanto na universidade particular, né? São realidades bem diferentes no Brasil, né? Infelizmente, a condição de trabalho dos professores da universidade pública é bem melhor do que, né? Ou seja, as possibilidades, né, o que é ofertado, não só na questão de salário, mas em condições de trabalho mesmo, de pesquisa principalmente. Então, na universidade particular no Brasil hoje, você conseguir fazer pesquisa, não vou dizer que é impossível, é possível, mas é muito difícil, é muito complexo, né, exige um sacrifício muito grande. Você tem que dar um monte de aulas, né, e além de dar um monte de aulas, aí você tem que ter cabeça e tempo para conseguir fazer pesquisa, como se você também não tivesse outras coisas na sua vida, por exemplo, família, né? Então é uma realidade assim muito complicada. Enquanto que um professor numa universidade pública, sei lá, ele vai dar 8 aulas ou 12 aulas semanais, um professor numa universidade particular, muitas vezes ele vai dar 25 aulas semanais. Nossa, mãe. Então, isso se não der mais. Se não der mais. Eu estou falando professor doutor, né? Porque se pegar, enfim, outros muitas vezes vão dar aula todas as manhãs e todas as noites. Vão trabalhar não sei quantos períodos para ter salário, mais ou menos. Mas para mim o pior não é isso, Alan. O pior não é o problema salarial. O pior de tudo, realmente, é esse analfabetismo funcional que existe no Brasil, né? Essa herança de uma proposta pedagógica que foi implantada no nosso país desde a década de 80, né, e que nós estamos colhendo os resultados nefastos no Brasil. Então, essa ideia de que tudo traumatiza o aluno, né, de que o aluno ele é o centro de tudo ali, ele é que é o agente,
o professor é apenas um organizador de debate e diálogo, ou uma palavra horrorosa que inventaram, né? É um facilitador. Né? Então, nós estamos colapsando, porque nós temos uma preocupação de querer ensinar tudo. Eu nunca vi, por exemplo, você pega, sei lá, uma criança no 9º ano, como minhas filhas, por exemplo, chegar ao ponto, às vezes, de ter 15 disciplinas. É uma coisa insana, Meu Deus do céu. entendeu? Quantos Ou anos? seja, uma que tenha 14 anos, por exemplo. 13 anos, 14 anos. 14 disciplinas. Entendeu? Então, quer dizer, a gente quer ensinar tudo, nós queremos ensinar tudo, e ao mesmo tempo nós não ensinamos o básico que é matemática e português. Então, quer dizer, a pessoa não sabe ler um texto, não sabe escrever, não sabe se expressar e não sabe articular um pensamento, um conjunto de ideias, né? Fazer um raciocínio, estabelecendo premissas e chegando a uma conclusão sem cair em contradição e confusão. Que é o Então isso é muito básico, sério. né? Que é o básico, é o Exato. básico. Eu Essa estava é a questão. comentando com o Luiz Astorga, né, que traduziu alguns livros de São Tomás de Aquino, estava comentando com o Ítalo. É óbvio que aqui no Terça Livre, às vezes a gente faz alguns vídeos curtos e às vezes até nos boletins, a gente tira chacota, né, do pessoal que não sabe escrever bem ou que não sabe pensar corretamente. Né? Ainda há pouco eu estava tirando chacota de um rapaz que foi autor de um livro e iniciou uma frase com o pronome oblíquo átono, né? Uhum. E é óbvio que a gente faz esse tipo de chacota assim, mais para ver se a pessoa se coloca no lugar dela e para pensar um pouco. Que ele fez uma crítica, o rapaz aí fez uma crítica dizendo que a igreja ela impõe a sua doutrina no estado confessional. E eu disse, olha, você pode inclusive questionar, duvidar, criticar o estado confessional. Você pode questionar o avanço dos protestantes no Congresso. Você pode criticar o crescimento e o surgimento de jovens católicos e evangélicos que estão querendo atuar na política. Mas desde que você use argumentos filosóficos, racionais, né, Sim. para poder sustentar a sua tese, sustentar a sua crítica. E isso no Brasil, os cristãos no Brasil, eles tomam porrada de todos os lados. Né? Sim, sim. Eles tomam porrada dos liberais, eles tomam porrada dos comunistas, né? E só eles ficam ali sozinhos, né? Sendo que eles são a maioria, ou seja, são duas minorias barulhentas, né? Que tem grana, né? Grana internacional, grana nacional. E enquanto Sim. isso, os cristãos têm um ranço de não gostar do estudo. E aí a Exato. pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: o senhor falou aí o senhor mencionou de uma maneira indireta o socioconstrutivismo. Exato. Qual que é hoje o peso do socioconstrutivismo para o senhor hoje na sala de aula? Você disse que já é o pior problema, né, que você Sim. enfrenta, mais do que o problema salarial, mais do que a dificuldade financeira, mais do que o desânimo, mas o fato de você escrever ou ler um texto e saber que 99% da turma fica com aquela cara de que não entendeu uma vírgula do raciocínio, uma vírgula. Aí talvez seja porque a pessoa está ouvindo. Aí você dá o texto na mão do indivíduo, leia comigo. Você vai lendo frase por frase, argumento por argumento, princípio, desenvolvimento, conclusão, como o senhor mesmo disse, usando do recurso lógico para que as conclusões não contradigam os princípios estabelecidos ali naquele argumento, e mesmo assim o cara não entende. E aí, Exato. óbvio, como se isso não bastasse, hoje, os debates que nós temos hoje na política, né, são do tipo: banheiro tem que ser para homens e mulheres ou para todo mundo? Né? Fulano e cicrano, ele vai ser chamado pelo nome que a genitália dele, pelo sexo do corpo que ele está ali mostrando na sua frente, ou você vai ter que acreditar, ou você vai ser obrigado a chamá-lo daquilo que ele está querendo impor para você. Né? Chega um cara barbudo, né? Uma genitália daquele tamanho, você tem que chamar ele de Mariana. Né? Hum.
Ou seja, o nível hoje do debate político é muito baixo, e o professor Olavo de Carvalho fala muito que nada está na política que não tenha antes passado pela literatura. E quando se fala em literatura no Brasil, né, o professor Rodrigo Gugel deixa isso bem claro no livro dele. Cadê? Não, acho que está lá do outro lado. Ah, não, está aqui, ó, Muita Retórica e Pouca Literatura. No livro dele ele fala que existe uma pretensa intenção de destruir a moralidade judaico-cristã na literatura, um ódio ao cristianismo, um ódio à religião em geral, sobre uma bandeira de laicismo. E aí vai somando tudo isso, analfabetismo funcional, ignorância, falta de vontade de ler os autores nas suas fontes primárias, a falta de intenção de querer compreender um argumento de alguém que você não gosta, porque isso é o basilar de quem se aventura na vida intelectual, você compreender alguém que você talvez tenha alguma restrição. Uhum. E somando tudo isso, o que sobra, professor? O que sobra? Não sobra quase nada. Sobra vários seres humanos extremamente despreparados para poder enfrentar a própria existência, né? A própria vida. Ou seja, vira uma massa enorme, né? Que acaba para aqueles que querem estabelecer todo um princípio totalitário na sociedade, né? É isso. Sim. Então, bem difícil, bem complicada. E eu diria o seguinte, eu diria que o que eu recebo hoje na universidade, lógico, tanto na universidade particular como na universidade pública, evidentemente que tem exceções, tem professores e alunos fazendo trabalhos sérios, né? Pesquisas, mestrado, doutorado, coisas boas, coisas interessantes, seja na área de humanas, de filosofia ou de outras áreas. Então, é evidente que tem isso também. Mas tem uma grande parte que é uma coisa louca. E aí o que sobra? Ideologia, né? Ou seja, em vez de se preocupar em estudar, em buscar realmente conhecimento, a verdade, e apresentar propostas e fazer coisas que de fato vá ajudar a melhorar a vida em sociedade, a própria possibilidade. Há uma preocupação constante apenas de desmontar, de desmantelar, né, aquilo que existe. Então, né, fundamentada, né, em duas grandes pilastras, entendeu? Uhum. Que é a cultura greco-romana e a tradição judaico-cristã, e a ideia de que parece que essa civilização ela foi montada e construída sob duas pilastras, né, que estava tudo errado. Então aí começa todo esse processo, não só de crítica, né, mas de desmantelamento. E aí várias estratégias foram feitas, né? E uma delas é aquilo que eu transformo a educação, você entendeu? Eu passo a reduzir a educação num ato político. Sim. Se a educação é um ato político, porque por intermédio dos livros, por intermédio da fala do professor, por intermédio de tudo que acontece na escola, eu transmito a ideologia burguesa que procura esconder a luta de classes. Então, na realidade, o que existe na realidade ali é uma luta de classes, uma luta de interesses entre oprimidos e opressores, etc. Então, aí eu monto uma escola para transmitir uma ideologia, para enfiar isso na cabeça das pessoas, para elas não perceberem esse conflito, etc., e ficarem mansas e humildes. Partindo desse pressuposto, o que eu faço então? Eu vou começar a entrar nessa estrutura, nessa escola, e vou desmantelar tudo, né? Aí começa toda a crítica ao sistema tradicional. Então, eu não estou defendendo, né, que o sistema tradicional fosse perfeito. Ele tinha suas dificuldades, etc., né? Agora, é muito desonesto, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar Agostinho, São Tomás e outros autores, e eu já tinha estudado Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, né? E aí, na minha concepção, no que eu tinha aprendido, era a bendita questão da educação bancária, né? Do aluno que é passivo, do aluno que tem que ficar quieto, parado,
e o professor falando, ditando, o aluno copiando, e na prova o aluno tinha que repetir, vomitar o que o professor tinha dado, né, a famosa decoreba. Então, para mim, o sistema tradicional era isso. Quando eu comecei a estudar, né, a questão do trivium e do quadrivium, né, a questão das artes liberais no contexto antigo, a própria concepção de educação agostiniana, depois Hugo de São Vítor, né, a concepção de São Tomás, a Ratio Studiorum, enfim, dos jesuítas, tudo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Onde nos colocaram, né? Falei, porque assim, o que é vendido, o que é ensinado é outra coisa. Né? Ou seja, para mim, todas essas pessoas, dentro do que eu tinha aprendido, que eu fiz magistério nela, antes de entrar na universidade, existia o antigo magistério para dar aula para as crianças, né? Sim, sim, sim. 4 anos, etc. Então, no magistério eu já tinha aprendido tudo isso. De que o sistema tradicional, ele era preconceituoso, ele estava a favor dos poderosos e dessa elite branca, da burguesia, e era uma educação bancária, etc. e tal. E que, na realidade, teria que se construir uma outra perspectiva onde o aluno tivesse uma postura mais ativa. Mas aí você estuda esses autores, meu Deus. Opa, Deus, que deu uma apagada. Onde ele diz com todas as letras. Né? Voltou? Então, voltou. voltando aí, eu estava falando do magistro de Santo Agostinho, né? Quando você pega o magistro de Santo Agostinho, ele diz que o professor externo, né, que é o professor mesmo ali, as próprias palavras, não ensina ninguém, mas admoesta, provoca, para que o aluno consulte o mestre interior, que é a própria verdade que está ali, que vai fornecer critérios para ele. Então, como que a postura do aluno é só passiva? É incrível, assim. Você pega São Tomás, o De Magistro de São Tomás, quando ele fala da questão de toda aquela potência que está no aluno, mas que não tem só a potência passiva, tem a potência ativa, né? E o professor é aquele que vai ajudar o aluno, ele que já fez o percurso, vai ajudar o aluno a aprender a fazer o percurso e a adquirir autonomia. Então, quer dizer, é uma coisa, beira a desonestidade, é uma coisa louca. Né? Porque aí você vai aprendendo essas coisas. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar, né, aqui em São Paulo, por exemplo, né, desde a época do governo Quércia, por exemplo, um pouco antes, quando foi sendo implantado tudo isso, né, os ciclos, né, não podia repetir mais, a criança não podia ser reprovada, né, aí chamavam isso de progressão continuada, tudo era aprovação automática, essa é a verdade, e isso foi quebrando tudo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, se por um lado o método tradicional tinha os seus problemas ou dificuldades, ou teria que ter algumas mudanças devido a realidades, né, novas no contexto contemporâneo, absorver metodologias, mas jogar tudo fora como foi feito foi loucura, foi sandice. Né? Então, você recebe um aluno hoje semi-analfabeto, um aluno que não sabe falar direito. Né? Acho que o professor deu uma travadinha ali. Porque nós foi. Voltou. Entendeu? Nós foi, é punk. Então, quer dizer, você percebe? Com certeza junto, né? CON, certeza. Né? Com certeza, nós foi. Sim. E você vê que. Sim. Né? Então, é uma situação bem delicada, bem difícil, né? E é um aluno que não sabe ler, não sabe escrever, evidente, como eu já disse, tem exceções, né? Muito bons, extremamente competentes, mas há uma grande maioria que não consegue ler, não consegue escrever e não consegue raciocinar, não consegue articular ideias, conceitos, fazer uma análise, etc. Então, é isso que está acontecendo. E no meu entendimento, na minha opinião, isso é reflexo dessa ideia de que simplesmente o aluno é que coordena o processo, né?
E dentro dessa ideia, a concepção, a proposta de que a pedagogia, o estudo deve ser a partir de objetivos. E abandonar, como muitos pedagogos de plantão gostam de dizer, né? Abandonar aquela educação conteudista. Não importa o conteúdo, o que importa são objetivos e desenvolver habilidades, né? Eu não digo que isso seja totalmente falso, mas eu não vejo como duas coisas opostas, né? Ou seja, por que eu não posso desenvolver habilidades e, ao mesmo tempo, também estudar determinados conteúdos que são necessários, sim. Né? Mas existe essa ideia de que... Agora, por que parte desse pressuposto? Porque há um outro pressuposto, né, Alan? Que aí, para mim, é o mais cruel. Né? É um pressuposto de que a verdade é uma construção, né? Olha, esse Esse é o X da questão que eu acho que o pessoal não percebeu. Eu gostaria até de tocar, né, nesse ponto. Deixa eu só falar, pessoal. O pessoal está achando que é gravado, né? Nós estamos ao vivo aqui, são 8 horas e 27 minutos. Eu estou aqui com o professor Joel Gracioso. Quero agradecer as pessoas que nos doaram aqui no Super Chat, ao vivo aqui. O Daniel Santiago, o Edson F. Aguiar. O Edson perguntou que, Alan, tem livros que falem sobre a vida de São Francisco de Assis? Eu acho que o melhor livro que você pode ler é a própria biografia dele, né? Comentador, assim, eu não lembro de ter conhecido algum comentador bom. Biógrafo bom é o Chesterton, né? Acho que a biografia do Chesterton eu li, inclusive, quando eu estava no seminário. Muito boa. Fernando Quintino, Terça Livre, meu canal de informação. E o Diego Paes, que doou aqui R$50. Obrigado, pessoal. Meus textos são Boaventura, né, Alan? Sim. Tem os textos são Boaventura sobre São Francisco. Por isso que eu falei é que eu esqueci de dizer da Obras Completas, né? E ali tem tudo, né? Inclusive para desmistificar esse São Francisco que defende animalzinho, né? Aquele São Francisco meio nova era, né? É impressionante, assim. Enfim, mas agora o senhor tocou num ponto aí que eu gostaria muito da gente poder debruçar mais sobre isso. Esses problemas decorrentes de Piaget, decorrentes de Paulo Freire, essas são as causas diretas que nós temos, a causa mais próxima, né? Mas nós temos que compreender que esses problemas eles não surgiram do nada, né? Tipo, a sociedade estava bem obrigada e plum, né? Surgiu aí o socioconstrutivismo, né? Eu comentei já com o senhor, acho que eu sinto saudades até de ler pelo menos algum socialista que saiba ler e escrever. Eu estava lendo Oswaldo Peralva, né? E agora essa doença ela está entrando, inclusive, no pensamento da direita. O rapaz que eu disse aí que escreveu Me Explique, ou não sei o que lá, iniciou frase pronome bibliocátono, é o autor daquele livro, Guia Prático, guia não sei o que lá, Guia Bibliográfico da Nova Direita, que não sei o que. Os liberais aí também caindo nesse fosso, né, de um pedantismo intelectual, usando palavrinhas difíceis, como se ninguém fosse compreender o que ele está querendo dizer. E aí ele vai fazendo aquela articulação dicionarística, não consegue juntar Lé com Cré, né, não consegue fazer um argumento que preze, e aí depois ele acha falar na linguagem deles, é um assinte, né? Que você se diga cristão, ou que você se diga anti-aborto, ou que você se diga contra o Estado moderno, quando você faz 3 ou 2 perguntinhas basilares do que ele entende por cada conceito que ele está ali criticando, e o cara fica gaguejando. Ou seja, essa doença do analfabetismo funcional, ela não está só na esquerda, ela afetou a todos nós, e eu gostaria até de salientar que quando nós estamos fazendo esse café filosófico aqui, isso aqui está muito distante e longe de um discurso político partidário, né? Estamos aqui em busca de um retorno à sabedoria. Se alguém falar que Aristóteles era de direita, eu dou um murro na cara desse cara, sabe? Porque, assim, pelo amor de Deus, meu filho, para lá. Anacronismo para cima de Moá, não. Então vamos em busca da sabedoria. E aí o senhor falou, né, desse problema do relativismo. Como é que a sua experiência como professor hoje universitário, ao encontrar alguém que esteja disposto a sair do lodo do analfabetismo funcional, do lodo do socioconstrutivismo,
mas não consegue sair do relativismo moral, filosófico, etc. Como que é esse desafio, professor? Então, porque tem toda essa sequência que eu estava falando, né? Quer dizer, no fundo você tem um processo de expansão, né, dessa coisa do mundo universitário. No Brasil é um fetiche, né? Essa coisa, é como se todo mundo tivesse que fazer um curso universitário e se a pessoa não fizer, é como se ela tivesse menos valor. A dignidade dela fosse inferior. Isso gera um problema seríssimo, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei na universidade, na USP, foi a última vez que teve o vestibular que era eliminatório, não era apenas classificatório. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você prestava o vestibular e existia uma nota mínima que você tinha que tirar. Se você não tirasse essa nota mínima, sobrariam vagas, mas não se entraria na universidade. Por quê? Porque partia-se da ideia de que existe um determinado patamar necessário para que se desenvolva realmente um ensino universitário. Há um mínimo, há pré-requisitos mínimos. Bom, começou-se então toda essa discussão, dizendo, não, mas é um absurdo, num país tão pobre como o nosso, com tanta exclusão, com tanto problema, como que pode, né, como é possível sobrar vagas numa universidade pública, principalmente. Então, uma coisa é você fazer uma discussão séria sobre a questão da expansão do ensino universitário, mas de uma maneira séria, rigorosa. Opa, travou ali. Deixa eu ver aqui, pessoal. O professor volta daqui a pouquinho. Voltou. Perdão, professor. Foi algum probleminha aí. Vai lá. Voltou? Voltou. A parte que eu estava falando do ensino universitário? Falou da parte da preocupação da expansão. Aí, a partir daí, travou. Isso, então eu falando, teve toda essa preocupação da expansão, né? E não podia sobrar vagas. Não podia sobrar vagas. Então, aí começou simplesmente a se admitir no sistema universitário pessoa, mesmo aquelas que tinham um monte de dificuldade, um monte de coisa. E aí, evidentemente, nivelando por baixo. Né? É isso. E se transformou o que hoje em dia? Né? Principalmente as universidades particulares, mas as universidades públicas também estão começando já a ocorrer esse problema. Eu participo de banca de mestrados e doutorados, eu fico chocado às vezes com determinados mestrados que eu já vi. Você entendeu? Você chegar ao ponto de dizer, mas o que é isso? A pessoa vai receber o título de mestre. Entendeu? Isso vai dar autorização para que ela ensine outras pessoas. Então, quer dizer, virou um círculo vicioso. Então, é uma fábrica de diplomas, essa é a verdade. Né? Parece um senso comum isso, mas é uma grande verdade. As pessoas, na maioria das vezes, elas não estão buscando conhecimento da verdade, não estão buscando conhecer o real. Mas o que existe é simplesmente eu ter uma obsessão por um papel para arranjar um emprego ou por ter alguma promoção na empresa. E aí fica muito difícil. E a universidade perdeu muito nesse sentido. Então, além de tudo isso, e é lógico que devido a isso também se instala toda uma crise na universidade, ela vai, na minha opinião, esquecendo um pouco a sua missão, essa é a verdade, e vai se criando toda uma burocracia para dar aparência de seriedade, entendeu? Então, eu vou te dar exemplos muito simples para você entender. Então, por exemplo, a nota mínima vai ser 5, né? Só que, antigamente, quando a nota mínima era 5, era um 5 no sentido rigoroso, você entendeu? Era 5 que era 5. Sim. Aí, o que a gente faz? Uma coisa afrouxou, aí o que você faz? Você põe a média, a nota 7, a nota 8. Mas esse 7 e 8 não vale 2. Então, eu dou uma aparência de seriedade. Eu crio uma burocracia. Eu dificulto a vida do aluno, eu infernizo a vida dele. Só para parecer que eu estou sendo rigoroso e exigente. Mas, no fundo, passa quase todo mundo e acabou. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu celebrei quando eu consegui um 8.9 com o senhor.
Todo mundo falava, não, ninguém consegue tirar 9 com o Joel, não. Teve uns que conseguiram, né? Mas 10 nunca, né? Lá não. 10 não, né? Teve gente que tirou 10 com o celular? Teve, acho que nesses anos todos, acho que teve uns 2 ou 3. Eu lembro que eu consegui tirar um 8.9, rapaz, eu celebrei. Isso aí foi em ética filosófica. Metafísica não. Mas ética filosófica, eu lembro que eu consegui tirar um 8.9 lá e celebrei bonito, mas como que ajuda, professor, sabe? Como que nos ajuda? E aqui eu quero ler a pergunta de um dos internautas que estamos acompanhando, porque eu me coloco no lugar. Eu brinco aqui, eu debocho, né, das pessoas que se arrogam de intelectuais ou formadores de opinião, sem nunca terem debruçado sobre tema algum, nem mesmo o tema que eles estão querendo abordar, mas eu me compadeço muito daquela pessoa que passa pelo processo de eliminação do orgulho e da vaidade e levanta a mão dizendo, olha, não sei. Né? Porque eu faço isso. Eu ligo para amigos intelectuais e falo, olha, professor fulano, professor ciclano, olha, eu não sei como... Língua portuguesa é uma coisa que eu brinco, eu zombo aqui, mas eu sou péssimo em língua portuguesa e eu volto e meia ligo pro Astorga, que é um monstro em língua portuguesa, ou ele ou Nogueira, e pergunto, olha, é correto dizer assim? Está correto? Então, assim, eu me coloco hoje no lugar dessas pessoas que estão perguntando, que tiveram mais pessoas que perguntaram isso, mas eu quero ler a pergunta aqui do No Red Media, que ele pergunta o seguinte, professor, o que nós podemos fazer, vou corrigir o que ele escreveu aqui, né, por caridade, né? O que nós podemos fazer, nós que fomos doutrinados e recebemos diploma ainda, né, e ainda nos vemos como analfabetos. Confesso que não conheço o caminho para essa desinfecção. O que hoje o senhor diria para um jovem? Tem muita gente que nos assiste aqui que é bem jovenzinho, tem gente que já está na faculdade, tem gente que já terminou a faculdade, e faz a seguinte pergunta. Professor, pelo amor de Deus, como eu vou fazer esse processo de desintoxicação, né, de Paulo Freire, Piaget e companhia? Eu diria que tem várias coisas, mas eu vou chamar a atenção para 2. Né? Ok. Em primeiro lugar, e que é urgente, né? A pessoa de fato tem que ter paciência e tem que ter essa humildade que você disse, essa coragem, né? De reconhecer, olha, eu deveria saber, mas eu não sei. Ponto. Eu atingi tal coisa, mas atingi mais ou menos, né? No fundo, meio que uma farsa. Muitos alunos que eu conheço, no final, eles reconhecem isso, essa sensação de ter sido enganado, entendeu? Sim. Ou seja, eu fui enganado, quer dizer, eu recebi uma coisa que não corresponde à realidade. Então eu diria que o primeiro passo, né, é estudar a língua mãe. Tem que saber o português. E isso é um processo contínuo. Ou seja, é procurar um bom curso, um bom professor, né? A Suma Gramatical, por exemplo, o professor Carlos Nogueira, que é uma coisa maravilhosa, entendeu? Ler a Suma Gramatical, onde ele apresenta não só a língua no sentido da sua logística, mas toda a relação da língua com a filosofia, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente importante. Perceber, por exemplo, que substantivo e adjetivo são diferentes, não é por acaso. Você entendeu? Sim. E que tem pressupostos ali seríssimos. Quando eu falo de substantivo, isso vai remeter à substância, à substancialidade. Quando eu falo de adjetivo, tem mais com questão de assente. Né? Então, eu preciso entender isso. Porque na medida que eu vou realmente dominando, aos poucos, devagar, a língua, e vendo essa relação da língua com o pensamento, com o real, isso já vai ampliando os meus horizontes, já vai quebrando muitos referenciais que foram colocados na minha cabeça. Entendeu? Esse é o primeiro passo. E a partir disso, né, no segundo momento, estudar os clássicos. Né? É extremamente importante. E os clássicos em que sentido? No sentido tanto da literatura quanto da filosofia. Né? Ler Machado de Assis é obrigação, porque é ali que você vai aprender
por exemplo, todo um padrão culto da língua, né? E outros autores de literatura estrangeira, por exemplo, que foram vir traduzidos, etc., né? E os clássicos, ou seja, é pegar textos de Platão, de Aristóteles, né? A própria Odisseia de Homero, por exemplo, é não ter medo de ter contato com isso. Então, no primeiro momento, evidentemente, que a pessoa vai ficar chocada, né? Claramente. Mas é aí que ela tem que ter paciência e perseverança. E pedir ajuda. E pedir ajuda. Então, hoje, principalmente pela internet, existem cursos, né? Existem pessoas oferecendo várias orientações e formação nesse sentido. Por isso que quando as pessoas me procuram, eu sempre pergunto, o que você realmente está buscando? Você está buscando aprender? Você está buscando uma formação séria? Ou você está buscando um papel? O que você está procurando? Você pode até talvez estar buscando as duas coisas, não sei. Mas, na maioria das vezes, as pessoas querem apenas um papel. Né, o conhecer o real, o superar esses obstáculos, Alan, pressupõe estudar. E estudar, né, uma outra encrenca que também enfiaram na nossa cabeça, que a gente tem que aprender brincando. Não. Tem coisas que eu até entendo que talvez algumas coisas a gente aprenda brincando, mas a maioria não é. Né? E aí você imagina uma criança que ela foi doutrinada, orientada a achar que ela sempre vai aprender de maneira lúdica. Não. Estudar pressupõe sacrifício, pressupõe esforço. Ou seja, estudo dá trabalho. Estudo dá trabalho. Você tem que ter a coragem de enfrentar. Entendeu? E agora, se você tem vontade, né? Exato, é isso mesmo. E tem essa, foi o que eu falei, uma mistura de paciência e persistência, né? E eu diria isso: estudar a língua mãe, né? De uma maneira realmente entrar nessa questão da língua culta, né? Pra você ter uma ideia, eu falando que eu participei de muitos processos nesse sentido, né? Quantos professores de alfabetização e mesmo pedagogos eu vi defender na minha vida que não importava se a criança escrevia casa com S ou casa com Z, mas o importante é que ocorreu a comunicação. Você entendeu? O importante é que você entendeu o que o outro quis dizer. Né? Há um tempo atrás, faz uns 2, 3 anos, graças a Deus isso não passou, mas havia uma proposta, né, de alguns professores que teria que se parar com essa história de que na escola a prova, uma redação, por exemplo, teria que ser corrigida de acordo, porque na realidade o padrão culto, ele não expressa nenhuma verdade absoluta, ele expressaria uma verdade de classe, uma visão de mundo. Então volta no relativismo que a gente está falando. Ou seja, é a burguesia que tem a sua visão de mundo, é a classe dominante que tem a sua visão de mundo e que inventou a escola para enfiar a sua visão de mundo na cabeça dos outros. Então eu tenho que libertar o aluno de que maneira? Mostrando para ele que o real, se o real é uma construção, ele participa do processo. Né? Ele não só assimila, mas constrói o próprio conhecimento. Ele é que organiza tudo isso. Peraí que acho que agora ficou mudo aqui, professor. Agora ficou... Tinha falhado o seu áudio, mas dava para ouvir. Agora voltou. Você quer que eu repita a questão do relativismo? Só o finalzinho aí que falhou. Então, porque eu estava dizendo isso, ou seja, por trás de tudo isso, e aí eu diria que o terceiro passo, ele tem que se libertar do relativismo. Ou seja, essa ideia, aquela proposta, né, de que a redação, por exemplo, não deveria ser corrigida de acordo com o padrão culto da língua, porque o padrão culto, ele não é absoluto, ele não expressa uma verdade absoluta, ele não tem nada de superior, ele expressa uma visão de mundo, é uma maneira de ver as coisas. Então, quando eu caio nessa questão do relativismo, é porque eu estou pressupondo que o real é uma construção. Se o real é uma construção, a verdade também é uma construção, o conhecimento é uma construção. Agora, tudo aquilo que é construído pode ser desconstruído. Né? E na realidade, o que está por trás aí é a chamada filosofia, né, atualista. E o que é a filosofia atualista?
É a ideia de que o ser humano ele não é. O ser humano não é aquilo que ele é, como se ele tivesse uma essência e uma natureza. O ser humano é aquilo que ele faz. Ele é resultado das suas ações. Então é por isso que vai vir a ideia da autodeterminação. O ser humano tem uma liberdade e resultado da sua ação. Isso é tão forte que ele é capaz de criar e refazer o seu próprio ser. Por isso que não tem homem nem mulher. Por isso que é aquela história, eu posso até ter o sexo biológico, mas o gênero cultural e social. Né? A pessoa que se faz, se constrói e se refaz. Esse pressuposto foi muito intenso no início do século XX, na França e em outros países. Né? E isso chegou no Brasil. E é muito forte também. Então eu diria Sim. que, dentro de tudo isso, além de estudar português, clássicos da filosofia e da literatura, eu diria para ele começar pela teoria do conhecimento. Ele precisa estudar muito bem, com calma, como que ocorre o processo do conhecimento. Como que o ser humano se apropria do real, o que é esse real, etc. Então ele teria que ver as teorias que existem nesse sentido e perceber por que o ceticismo, enfim, é um problema, e também os idealismos exagerados também é um problema. Olha, o senhor falou aí do estudo da língua, né, mãe. O professor Sidney Silveira insiste muito nisso, o professor Lava insiste muito nisso. E aí nós colocamos o curso de literatura no Terça Livre. E aí várias pessoas perguntavam assim: não, mas e o curso de gramática? Eu quero curso de gramática, eu quero curso de gramática. E nós estávamos ali orientando as pessoas. Assim, deixa as regrinhas, calma, você vai ter tempo para aprender as regrinhas. Mas o problema é que você precisa ler, você precisa ocupar o seu imaginário. Como é que você ocupa o seu imaginário com um montante de regras gramaticais se você não conhece os recursos da língua com o uso? Com o uso, professor, eu sempre falo, eu tive que aprender inglês para estudar no seminário de Denton, Nebraska. Eu tive que aprender espanhol porque a triagem para ser aceito no seminário era em Guadalajara, no México. E ao aprender tanto espanhol quanto inglês, sabe com o que eu me deparei que me deixou absolutamente entristecido? Eu não vi um mendigo pobre, miserável, nem aqueles tiozinhos, assim, sem menosprezo à função, mas nem aquele tiozinho que senta na frente que nem eu vi lá nos Estados Unidos quando eu estava no Kansas, nem o tiozinho que sentava na frente do setor responsável pela coleta do lixo. Eu não vi nenhum deles dizer, chama ela, entendeu? Coisas do tipo. Você não vê eu estou aqui agora com um chama ela, com um exemplo aqui, mas o uso do pronome, sabe? Saiu de lugar, o pronome não é mais sujeito, agora ele é objeto e o cara não sabe a famosa viela, né? Viela, isso. Viela, chama ela. Então, assim, e você não vê isso na língua inglesa e espanhola, pelo menos não nos Estados Unidos e não no México. E eu conversei com pessoas da Venezuela simples, gente pobre, que não faz o uso incorreto, mas nem pagando, assim. Eles têm uma cultura, né, que os protege. Ó, tá vendo? Uma cultura que os protege, em vez de uma cultura que protege eles. Pronto, tá aqui um exemplo. Né? Então, assim, não tem isso. Eles têm uma cultura que os protege. E no Brasil, aqui eu quero ressaltar aqui o comentário que eu gostei aqui. Eu fico lendo os comentários. A Rosemary comentou assim: em Harvard, quem vai falar sobre o Brasil é a grande filósofa socióloga Anitta. Por que não chamar o professor Joel? Aqui o comentário da Rosemary, né? Porque não, é isso que eu acho que as pessoas precisam entender, professor. Nós temos um problema cultural tão forte que até... Cara, esse negócio de Dilma e Anitta em Harvard, sabe? Meu Deus do céu. O problema hoje, como o senhor disse, a instrumentalização política da educação. As pessoas pensam, algumas pessoas poderiam pensar, o Terça Livre valoriza a busca pela sabedoria porque eles são de direita e são conservadores.
se eles fossem de esquerda, eles não estariam. Não tem nada disso, meu filho. Eu posso citar para você alguns socialistas que falam a mesma coisa, sabe? Em questões políticas, nós discordamos, alguns filósofos clássicos socialistas, por mais que eu discorde do argumento deles, eles não vão falar uma barbárie dessa. Eles não vão fazer uma politicagem, né? Então, é recente, no olhar histórico, a instrumentalização da educação como meio de formação cultural para preparar o terreno para uma mudança política, né? Eu digo recente porque começou meio que na Revolução Francesa, com a criação da enciclopédia, né? O resumão, né? O famoso resumão, né? E a coisa foi se aprimorizando de tal maneira que hoje ninguém mais quer ler livros. Outro dia eu tive que ouvir, ler um e-mail de um rapaz que eu falei de um livro. Sabe o que ele disse? Tem algum vídeo no YouTube sobre esse livro? Mas é isso mesmo. É uma escravidão do... O Humberto Eco, é interessante que ele tinha uma... apesar das minhas divergências em vários pontos com o pensamento dele, mas ele tinha uma coisa muito interessante que ele dizia assim: o ser humano veio da caverna, né? Estava lá na caverna e ficava fazendo símbolos. Então ele tinha que ver, visualizar, e através dos símbolos para poder se comunicar. E conforme o ser humano foi evoluindo, ele de fato foi aprendendo a usar a linguagem conceitual, a expressar ideias, conceitos, noções, né? E depois veio a escrita. E ele diz, hoje parece que o ser humano está regredindo, né? E por que está regredindo? Você manda a pessoa ler um texto, ela pergunta se tem um filme. Você percebe? Não, e as argumentações? A argumentação. Você fala alguma coisa, por exemplo, olha, tome cuidado com essa visão de que o homem branco é opressor, o índio é coitadinho, né? Aqueles filmes de velho oeste americano. Ou quando você fala de alguma característica civilizacional europeia e a pessoa fala assim, não, mas você tem que ver o filme tal não relata muito bem isso aí, não. Exato. Peraí, filme? Você tá de brincation with me? Como se fosse um documentário fidedigno. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, é lógico, pretendo continuar fazendo pesquisa, publicando, dando formação, dando minhas aulas, né? Eu tenho meus orientandos também no mestrado, etc. Mas, às vezes, é bem desanimador. É uma realidade bem caótica a do Brasil. Faltam 8 minutinhos para a gente terminar o nosso programa, mas tem uma pergunta aqui que eu acho muito oportuna, professor. Cláudia Faria, ela pergunta: na FATEC de São Paulo é indicado e usado o livro Preconceito Linguístico do Marcos Banho. Eita, nós. Na disciplina de Comunicação e Expressão. O autor desse livro é Marcos Banho. O que vocês acham desse livro? Se eu quiser comentar aí. Eu conheço pouco, eu não. Aí teria que ler, eu sinceramente conheço pouco o texto. Então me permita, porque. De fato ele diz. Então permita-me, porque eu li esse livro, né, com uma excelente professora, uma mulher que domina mesmo a linguagem. Ela escreveu inclusive um livro chamado Preconceito Linguístico, que eu gostei muito, ela foi minha professora, Cláudia Assad. Eu tenho algumas divergências de visão política com ela, mas o Banho, ele faz o seguinte, o preconceito linguístico, e tem um outro também dele, que era uma história da menina que foi para fazenda, eu esqueci o nome desse livro agora, eu li os dois, eu tive que ler esses dois livros. É literalmente Paulo Freire, entendeu? Ele coloca que há um preconceito do uso da norma culta, e que se a comunicação acontece, ela já é suficiente, e que por isso que, na verdade, o que existe é uma relação de luta de classes, não de classe social, no sentido financeiro apenas,
mas uma luta, ele cria uma luta de classe entre aqueles que têm acesso à educação e aqueles que não têm acesso à educação. Ele cria um conflito dos dois, como se quem soubesse usar bem a língua usa isso de uma maneira pedante e arrogante, e é necessário perder esse tipo de preconceito e deixar que a pessoa fale do jeitinho lá, nós vai, que não sei o que isso não tem problema nenhum, né? Nenhum. Então, é isso que me entristece, Alan. Porque eu pergunto, né? Tá bom, suponhamos que seja real o que ele está dizendo. Por que então ele e outros e tantos não ensinam, né, não passam a ensinar, etc., o padrão culto àqueles que não conhecem? Ou Exato. seja, hoje, se você tentar ensinar uma criança o padrão culto, vai ser dito é que você está tentando enfiar uma ideologia na cabeça dela, que é a ideologia burguesa, dominante. Ele fala então, exatamente isso no livro. Entendeu? É um argumento falacioso, quer dizer, por um lado eu digo que quem tem o domínio acaba explorando o outro, acaba ridicularizando, acaba fazendo não sei o quê. Então tá bom. Então vamos permitir que aquele que não tem acesso tenha acesso. Mas aí ele diz não, ou seja, a proposta dele não é que tenha acesso. A proposta dele é que você simplesmente caia no relativismo. Por quê? Porque no fundo o que interessa é mostrar que a verdade não existe, né? O real é uma construção. Depende do ângulo que você olha, etc. Lembraram-me aqui o que eu falei título... pra você. Só que o Carlos Andrade aqui lembrou A Língua de Eulália. Eu não lembrava do título, mas eu lembro quando eu li esse livro. E eu fiquei revoltado na época. Eu tinha acabado de entrar no seminário, eu vi aquele discurso marxista, aquela luta de classe no terreno da linguagem. Aí eu falei assim, mas pelo amor de Deus, que cara canalha. Aí depois eu vi vários vídeos do professor Olavo descendo a lenha nele. Né, o Olavo criticando duramente o Marcos Banho, e é essa ideologia. E ele domina, né? Na área de humanas, ele é quase um semideus. Marcos Banho é quase um semideus. Ali na área... bastante, né? Mas desculpa, eu acabei interrompendo o senhor se eu estava falando alguma coisa. Por isso que hoje... Não, por isso que a gente vê, por exemplo, porque tem aí também tudo um pouco já do Foucault, né? Essa ideia de que toda a questão do poder passa pela linguagem, né? Como o poder passa pela linguagem, não só a questão da visão do mundo, é por isso que você vê hoje correto, e esse esforço enorme para... Não é drogado, é dependente químico, por exemplo. Então, é como se as palavras tivessem o poder de mudar o real. Não é feio, é desprovido de beleza estética, de padrão estético. Exato. Mas no fundo, eu não sou desprovido. Microfísica. Perdão, repete, desculpa. Teve um atraso aqui. Em jogo é aquela questão da microfísica do poder que passa pela linguagem. Então eu tenho que revolucionar a linguagem para poder quebrar esse poder difuso que ele passa de uma maneira inconsciente pelas palavras. Isso é uma outra coisa que também está por trás. Por isso essa luta enorme, né? Não é aborto, não é assassinato, é interrupção de gravidez. Entendeu? E olha então, que o aborto em si já é eufemismo, né? Sim. Outro dia no Twitter um rapaz disse que eu estava usando de sentimentalismo por usar a expressão trituração de criancinhas indefesas no ventre das mães. Ele disse que eu tinha que falar aborto, eu estava sendo sentimentalista porque eu estava descrevendo um fato de maneira hiperbólica. Eu não sei nem o que falar. Tá pelo triturador, né? Eu não sei nem o que falar quando eu vejo um negócio desse. É uma coisa, quer dizer, ele teria que passar pelo triturador para ver que o triturador é triturador. Sim. Entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. Né? Para ele perceber que a criança que está lá, ela sofre, ela sente dor e é triturada, é esmagada. Né? Então aí só que acontece? Eu não posso expressar as coisas desse jeito, porque senão eu estou manipulando do ponto de vista do sentimento, ou senão de uma maneira subentendida, tem um certo poder ali naquelas palavras, então eu tenho que mudar as palavras, eu tenho que revolucionar. Maldita então revolução. Há um longo caminho.
Eu tenho que fazer, na verdade, é um longo caminho aí a ser percorrido, por isso que eu digo, tem que aprender bem o português, né, a língua mãe, não simplesmente estudando regrinha, isso não vai resolver nada. Uhum. Eu vejo no seminário, as reuniões que temos, eu sempre falo isso, falo, olha, os alunos, né, os seminaristas precisam de aula de português. Aí o que o reitor faz? Ele põe uma pessoa de português para dar aula de gramática. Pô, mas não adianta nada, isso não resolve. Sim. Isso não vai resolver nada. Ele ficar estudando ali qual é a função do quê, qual é a função do C, entendeu? Ele tem que ver isso no texto, ele tem que ver isso em aula de retórica, por exemplo. Aí a coisa vai funcionar. Né? Escrevendo e reescrevendo o texto 1000 vezes se for necessário, o mesmo texto. Aí ele aprende. Aí ele entende quais são as situações que ele usa toda uma estrutura linguística. Porque senão fica aquela coisa, né? O cara fica estudando ali. Mas, enfim, trocentos casos de como se usa partícula passivadora, né? E aí o cara não sabe. O cara não sabe como usar, entendeu? Eu odiava gramática. Eu aprendi a gostar de português depois que eu comecei a estudar. Falhou, professor. Deu uma travadinha aqui. Ele vai voltar, pessoal. É só uma falhazinha aqui. Pronto, voltou. O senhor disse o seguinte. Não, voltou não, peraí. Vamos ver, peraí. Voltou. O senhor disse, eu comecei a estudar, aí tinha travado aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, eu também não gostava de português. Eu aprendi a gostar de português, comecei a gostar de português, quando eu comecei a estudar filosofia. Sim. Essa é a verdade. Entendeu? Mas Ouviu aí? Ouvi. Mas, pessoal, não desanimem, né? Quando eu iniciei meus estudos, eu não sabia o que era um objeto direto. Se você perguntasse para mim o que era o objeto direto, qual era o objeto direto desse verbo aqui, eu ficava tadinho de mim, eu ficava ali. Tadinho de eu, né? Eu ficava ali. Eu ficava todo perdido e até hoje eu tenho duras dúvidas e incertezas. E o ensino, ele é forever, né? Para sempre. Não desanime, continuem. Quando eu iniciei, por exemplo, o estudo da língua inglesa, eu não sabia nada, ainda não sou bom o suficiente em inglês, mas consigo me comunicar. Apresento um programa com o Jeffrey Nyquist, mesmo sem dominar a língua, e não tenho medo, né? Não tenho medo de desbravar, de ir para a zona de insegurança do não saber, né? Não tenha medo, né? Vá, confie em Deus, seja humilde. A humildade é ponto-chave, vai dizer o São Vito. Sem a humildade você não tem sabedoria. Você pode você pode ter acúmulo de conhecimento. Você pode decorar inúmeras frases, inúmeros autores, né? E aí, numa maiêutica socrática, alguém pode te derrubar em 2 segundos, né? Como eu faço com algumas pessoas. Não esquecer, né, Alan? Aquilo que Platão já dizia na República, né? As coisas mais belas são as mais difíceis. É isso. Sim. Que lindo isso. Entendeu? É tomar isso como princípio de vida. Quando vier o desânimo, entendeu? Quando vier as dificuldades, os obstáculos, quando vierem, lembrar disso. As coisas mais belas são as mais difíceis. E aí continuar buscando. Continuar enfrentando as próprias dificuldades. Né? E eu vou ficar muito feliz se daqui a 5 anos eu encontrar alguém que falou assim, olha, eu assisti o Terça Livre lá antes de entrar para a faculdade, depois eu entrei, vocês me instigaram a comprar livros, a ler livros, a estudar, e hoje eu estou bem na faculdade, não estou como aqueles zumbis lá. Eu vou morrer de alegria. Sim, o importante é isso. O ser humano tem uma capacidade de melhorar, entendeu? O problema seja a preguiça no sentido individual, seja a influência negativa do próprio ambiente, da própria sociedade, né? E do tipo de educação que ele recebeu. A maneira como foi não formado, mas deformado. Mas é possível enfrentar isso. Entendeu? A não ser que a pessoa é aquela história, a não ser que nós estamos falando de alguém que tem algum tipo de doença, né? Aí é outra coisa. Mas mesmo assim, enfim, tem tratamento médicos, etc. Mas no geral,
Não é isso, né? No geral é porque foram cometidos vários erros no processo formativo. Então, não digo que a pessoa, veja bem, não sou daqueles também, porque é uma outra ilusão do sócio-construtivismo, né? De que se a pessoa, basta a pessoa querer que ela possa melhorar 100%. E, infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Né? Então, existem muitas vezes sequelas, e quando essa sequela é estrutural, tem coisas que você vai ter que aprender a conviver, determinados limites, dificuldades, né? Mas eu acho que o importante é você melhorar e dar o melhor de si naquilo que for possível. E aí eu acho que isso dá uma realização muito grande, porque você deu o melhor que você podia, você deu o máximo. E isso moralmente é muito realizador. 1h e 5 minutos de programa, eu estava pensando em 45, 40 minutos de programa para não ficar muito extenso, só que realmente um papo com o professor Joel, toda sexta-feira, tá, pessoal? Toda sexta-feira à noite, nada de política, nada de partido, nada de PL, nada de STF, nós vamos falar aqui de filosofia, vamos falar de autores, o professor Joel vai trazer para a gente aí análise sobre alguns livros de Santo Agostinho, Boaventura, filósofos modernos, contemporâneos, também trazer um pouco, como ele falou um pouquinho hoje, de Piaget. Nós iremos abordar esses temas mais vezes. E, olha, vocês não têm noção como vocês me enchem de alegria saber que tem 1.600 pessoas ao vivo, simultaneamente, ouvindo filosofia. Isso não tem preço, né? Porque é muito legal a gente conseguir um número imenso de seguidores, quando a gente critica um retardado que nem um ou outro no YouTube, mas é uma alegria a gente ver vocês aqui, ó, firmes ali, querendo estudar. Isso aí me enche de alegria e isso é o que mais me anima a continuar o canal, né? Política passa, políticos passam, ideologias passam, mas a busca pela sabedoria é para sempre. Ótimo. Então, Aula, só para quem tiver interesse, tem o meu site, que é o www.joelgracioso.com.br. Lá tem cursos, né, em várias áreas aí. Esse mês mesmo, no final do mês, eu vou começar cursos na área de filosofia da educação e de iniciação ao filosofar. Então, quem tiver interesse, pode acessar o meu site ou minha página no Facebook, né? Só procurar por Joel Gracioso. Maravilha, professor. Muito obrigado. Deus abençoe muito a todos que estão nos assistindo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Deus te abençoe. Tchau, tchau.